Só existe um caminho a seguir. Por isso, pense bem por onde você quer ir. Olá, pessoal. É sobre isso que eu vou falar hoje. Porque há muito tempo no mundo existe uma frase que diz: todos os caminhos levam a Deus. Mas isso é uma mentira enganosa. É uma sofisma, ou seja, é uma frase com argumentos falsos com aparência de verdadeiros, para enganar os incautos, ingênuos e inocentes. E muitas pessoas hoje confiam nessa mentira. E por isso pensam e acreditam que todos os caminhos levam a Deus. Isso é algo totalmente errado. E se é algo errado, tem que ser combatido. Porque ninguém em sua consciência pode admitir tal coisa. Tal mentira. Acreditar nessa mentira é algo que faz você cair no engano do pai da mentira. Porque foi ele que semeou essa mentira no mundo. E muitas pessoas acreditaram nela. Infelizmente, essa é a realidade. Mas essa realidade vai mudar agora. Porque eu vou falar a verdade aqui. Não por mim mesmo, mas pelo que está escrito. Porque o que está escrito revela algo que vai destruir essa mentira. E de hoje em diante ninguém mais vai acreditar nisso. Pelo contrário, vai acreditar em um único caminho que pode levar a Deus. E vocês vão saber quem é hoje. Então, eu vou falar sobre essa questão, lendo aqui alguns textos referentes a esse tema. Então, o primeiro texto que eu vou ler está no segundo livro de Samuel, capítulo 22, do versículo 31 ao 33. Vamos ler aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 31 ao 33. Está escrito assim, ó. O caminho de Deus é perfeito. Sim, para qualquer ser humano hoje, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus não tem mentira. O caminho de Deus é de verdade. É perfeito para todo ser humano. Então, se você quer ser perfeito, ande pelo caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, o caminho de Samuel era desembaraçado por Deus. Então, quando o homem anda no caminho de Deus, o próprio Deus desembaraça o seu caminho ao longo da vida, para que ele ande em caminho perfeito. E isso é bom. Então, quando as pessoas andam acreditando que todos os caminhos levam a Deus, elas não vão encontrar no final ao próprio Deus. Elas vão encontrar o resultado da mentira em que elas acreditaram. E isso é algo muito mal. É um final perverso. É um final de morte, de perdição. Então, eu espero que as pessoas agora comecem a entender isso, porque ainda há tempo de mudar para o caminho de Deus. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 16. Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 25. Vamos ler aqui, ó.
Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 25. Está escrito assim, ó. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então, quando alguém acredita que todos os caminhos levam a Deus, para elas todos esses caminhos são perfeitos, porque vão levar a Deus. Mas isso é um engano, é um raciocínio falaz para induzir as pessoas a esse erro. E muitas pessoas hoje vivem nessa condição, cegos de entendimento, que não conseguem enxergar a falsidade dessa frase, que diz que todos os caminhos levam a Deus, que é algo totalmente errado. Então, o texto aqui diz bem claro, ó, há caminho que parece direito ao homem. Ele fala isso claramente. Então, às vezes as pessoas estão acreditando em que todos os caminhos levam a Deus, para elas parece que isso é perfeito. Para elas parece que isso vai conduzir elas a Deus. Mas a realidade não é assim. Ele diz aqui, ó, há caminho que parece direito ao homem. Agora ele vai falar da realidade. Mas afinal são caminhos de morte. Então, só no final é que a pessoa vai entender que aquele caminho que ela estava seguindo não era perfeito, porque conduziu ela à morte. Isso é terrível demais. É isso que as pessoas precisam perceber. Ainda há tempo de elas entenderem isso. Porque quando elas entenderem isso, elas vão cair em si, cair na real, de que não podem se basear apenas naquilo que vem. Porque para elas parece ter perfeito, mas o final desse caminho que elas estão seguindo, que para elas é perfeito, vai no final dar em morte. Então, quem chegar no final desse caminho e encontrar a morte, ela, infelizmente, vai chegar na perdição, de onde não há mais volta. Então, enquanto você ainda está vivo, é hora de retornar à sensatez e purificar desse erro. Porque o caminho que você está baseado nessa frase de que todos os caminhos levam a Deus está errado. Agora, é necessário que você entenda que deve seguir pelo caminho certo. A oportunidade de você fazer isso é hoje. Eu espero que você consiga fazer isso. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7. Então, essa palavra aqui é para você. Para você que acreditou que todos os caminhos levam a Deus. Para você que está entendendo que o caminho que você está é perfeito, mas no final ele vai dar em caminhos de morte. Então, esse texto aqui é para você. Esse texto vai fazer você cair na real. Então, ele faz compreensão. Está escrito assim, ó. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, está dada a oportunidade de você sair desse caminho. Para você não acreditar mais que todos os caminhos levam a Deus. Então, você tem que se converter desse caminho que você está. Se converter e não seguir mais por esse caminho. É hora de você se converter ao Senhor, porque Ele se compadecerá de você se isso acontecer. E aí você conseguirá voltar
para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, é hora disso acontecer em sua vida. Porque você não pode ficar passando a vida sendo enganado por algo que vai te conduzir à morte. Não se engane. Parece perfeito, mas não é perfeito. É só... O achar que isso é perfeito é só ilusão. Mas a realidade é que esse caminho em que você está vai dar em morte. Já falei sobre isso aqui. E isso é bem claro e simples de se entender. Então, eu espero que você entenda isso hoje. Para que assim você possa se arrepender desse mau caminho que você está. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Passei até demais aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, deixa eu achar aqui. Os 13 e 14, já achei aqui, ó. Está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, o Senhor Jesus está dizendo bem claro para você hoje. Você tem que deixar esse caminho largo e espaçoso. Porque isso conduz para a perdição. Ou seja, isso conduz para a morte. E a morte para você, nesse caso, não é bom. Por isso, você não pode acreditar mais que todos os caminhos levam a Deus. Não cometa esse erro. Porque o Senhor Jesus disse aqui para você, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, é necessário acertar com o caminho que conduz para a vida. Porque é isso que vai acontecer. Mesmo que ele seja apertado, mas é nesse caminho que você tem que seguir. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho aprovado para que no final você possa ter vida. Então, isso tem que acontecer com você. Você tem que decidir sair do caminho largo e vir para o caminho apertado. Porque este é o que conduz para a vida. Então, agora é você que tem que decidir pelo seu próprio arbítrio, pela sua própria responsabilidade pessoal. Faça a sua escolha, porque agora é o momento disso acontecer. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está no Evangelho segundo João, capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Então, pessoal, o que o diabo fez foi pluralizar algo que estava no singular, para ser um concorrente. Foi com esse objetivo que ele semeou essa mentira no mundo de que todos os caminhos levam a Deus. E muitos estão confiando nessa mentira. Então, o Senhor Jesus disse o contrário disso. Ele disse no singular. Então vamos ler aqui o que ele disse, ó. Está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então,
A frase é assim, ó. Todos os caminhos levam a Deus. Isso significa que as pessoas podem andar por qualquer caminho que no final vão levar a Deus. Elas podem seguir por qualquer caminho que elas quiserem aí. Que no final elas vão chegar a Deus. Essa é a mentira que está correndo aí no mundo há muito tempo. Mas a verdade é essa aqui, ó. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho pelo qual o homem pode vir ao Pai, ou seja, pode chegar a Deus. Pode ser conduzido a Deus. É o único. Está no singular isso aqui. Não é brincadeira, é verdade, é realidade. E eu espero que você entenda isso hoje. Porque é muito bem claro. Vou ler até de novo. Ó. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que está escrito aqui, que o Senhor Jesus falou, está tudo no singular. Mas as mentiras do diabo sempre eram plural, para enganar o máximo de pessoas possíveis. Mas Jesus disse tudo no singular, para fazer as pessoas acreditarem na verdade, como ela é. Ele disse isso claramente. Então, é preciso entender isso, para acabar, para que esse engano possa acabar, para que o mal dessa frase maldita, digamos assim, se acabe também. Porque esse papo furado de que todos os caminhos levam a Deus é uma balela para enganar as pessoas. E muitas pessoas morreram acreditando nesse engano. E agora, onde quer que elas estejam, elas sabem que era tudo mentira. Mas a verdade do Senhor Jesus, ela não engana ninguém. Pelo contrário, ela tira a pessoa do engano. Situa essa pessoa na realidade, para que ela entenda que ninguém vai ao Pai senão por Jesus, o único caminho. Essa é a verdade pura e simples. Não há engano aqui. Não há espaço para engano no que o Senhor Jesus falou. Pelo contrário, só há espaço para a verdade. E essa verdade tem que ser entendida, tem que ser vivida. Porque ninguém pode passar 30, 40 ou mais de 60 anos persuadido por uma mentira que não tem cabimento algum. Quem é sensato e tem discernimento consegue entender na hora que esse papo de que todos os caminhos levam a Deus é uma grande mentira. É um engano mesmo. Mas o Senhor Jesus tira as pessoas desse engano com o que ele mesmo disse aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a realidade. Essa é a verdade pura e simples. É uma verdade objetiva para a humanidade inteira acreditar, confiar. Então, ninguém pode confiar cegamente na mentira de que todos os caminhos levam a Deus. A verdade que o Senhor Jesus aqui abre os olhos das pessoas, faz elas acordarem, faz elas caírem na real. E a real é essa, sem dúvida alguma. Então, eu espero que tudo tenha sido esclarecido pelo que foi dito aqui. E esse esclarecimento conduzirá a pessoa a Jesus, o único caminho pelo qual alguém pode chegar a Deus. Então, essa é a verdade pura e simples, pessoal, que vai quebrar e destruir toda a mentira desse engano de que todos os caminhos levam a Deus. Está destruído agora pela verdade, pelas próprias palavras do Senhor Jesus que ele disse aqui, claramente, para que hoje você entenda isso de uma vez por todas. Corte esse mal pela raiz e comece a viver na verdade
que o Senhor Jesus falou claramente para todas as pessoas. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.